Olá, tudo bem com você? Nessa parte da aula de conjuntos, nós veremos a reunião de conjuntos. Essa é uma parte que, pelo menos para mim, é uma das partes mais interessantes do estudo de conjuntos, que é a parte de reunião e intersecção. Na aula de hoje, nós falaremos sobre reunião. E nós utilizamos este sinal aqui, que é um sinal de um U grandão, é um U bem grande mesmo, bem grande. E a gente utiliza ele para esse sinal como sinal de reunião. A gente coloca um conjunto aqui e a gente diz que há reunião B. A gente também fala a gente fala U. A gente chama esse cara aqui de U, fica AUB. Eu prefiro chamar de A reunião B. Eu acho mais elegante, por assim dizer. Tá? Então, para a gente definir essa reunião de conjuntos, como que a gente define isso? A gente define assim, de que A reunião B é igual a X tal que X pertence a A ou, olha, esse sinal é muito importante, viu? Ou, vou colocar até de vermelho aqui, ou, opa, ficou feio, ou X pertence a B, certo? Essa é a propriedade da reunião. Com essa propriedade aqui, a gente consegue resolver qualquer problema de reunião. Só tem que estar atento a esse ou. Lembra lá no nosso estudo de noções de lógica que eu falei bastante sobre esse elemento? Então, é com esse elemento aqui que a gente vai trabalhar para esses dois conjuntos, ou até mais de um conjunto, de quantos conjuntos vocês estiverem trabalhando. Tá? Então, a gente tem que considerar o seguinte, a gente nota que o X ele é elemento de A, união B, se ocorrer ao menos uma das condições. Quais condições são essas? De que X pertence a A, ou então X pertence a B. Tá? Utilizando o diagrama de Venn, como que vai ficar isso daqui? A gente ilustrar melhor. Vou tentar desenhar, vocês já sabem que eu não sou um bom desenhista. Mas se nós tivermos aqui essa situação, nós temos dois conjuntos, temos o conjunto A e o conjunto B. Certo? Aí depois nós temos essa outra situação aqui. Situação A e um conjunto aqui, B. Então nós temos um conjunto B e um conjunto A. Tudo bem? Vamos fazer invertido. Nós temos um conjunto A e um conjunto B. Fica parecido com o das aulas anteriores. E depois nós temos esse outro exemplo aqui. Vou tentar fazer assim, que fica melhor. Vamos colocar um conjunto universo aqui. Né, um conjunto universo. E dentro desse conjunto universo nós temos outros dois conjuntos. Nós temos o conjunto A e o conjunto B. Nós temos aqui o conjunto A e o conjunto B. Ok? Como que nós vamos representar a reunião desses conjuntos? Vai ser bem fácil. Nós vamos representar assim. Deixa eu pegar aqui esse cara. Vamos lá. Então nós vamos representar dessa forma. Como que A é a reunião B, utilizando o diagrama de Venn-Euler. Então, seriam todos os elementos que estão aqui em B, também são todos os elementos que estão em A. Ok? Então, todos esses caras aqui, a gente está considerando todos esses aqui e todos esses aqui. Aqui fica a mesma coisa, a gente tem todos os elementos de B, nesse caso, e a gente também tem todos os elementos de A. Nesse terceiro exemplo, todos os elementos de A e também todos os elementos de B.
todos os caras que estão dentro de B e todos os caras que estão dentro de A. Ok? Muito fácil, né? Bom, vamos tentar escrever isso com alguns exemplos. Então a gente vai pensar no seguinte exemplo. O A, B, que forma esse conjunto, união de C e D. Como que vai ficar isso? Vai ficar assim: A, B, C e D. Nós vamos considerar todos os elementos desse conjunto e desse conjunto. Tá? Vamos a um outro exemplo. Nós temos aqui A e B, reunião de, vamos ver aqui, A, B, C e D. Como que nós vamos escrever a união desses dois conjuntos? Vai ficar igual no exemplo anterior: A, B, C e D. Tudo bem? Não precisa escrever duas vezes o mesmo elemento. Lembrando lá no início das nossas primeiras aulas que a gente não precisa reescrever os elementos que estão em mais de um conjunto. Tudo bem? Bom, vamos a um próximo exemplo. Nós temos aqui o seguinte conjunto. Vamos pensar nesse conjunto aqui: A, B e C. União com o conjunto vazio. Vamos pensar no conjunto vazio. Como que nós vamos escrever isso? Conjunto vazio, lembrando que não tem nenhum elemento, tá? Porque ele não é ele é um conjunto, mas ele não tem nenhum elemento. Ele é vazio. Então, como é que a gente vai escrever isso? A, B e C. Lembrando que lá uma das propriedades é de que todo conjunto possui como uma parte desse, que é o conjunto das partes, o conjunto vazio. A gente já subentende que ele está aqui. A gente subentende que ele está aqui dentro. Então a gente não precisa reescrevê-lo, porque nós não queremos esse conjunto como um elemento. Ele é um conjunto, ele não é um elemento. Nós vamos escrever apenas os elementos e não o conjunto. Tá? Vamos a um último exemplo. Nós temos o conjunto vazio, união com um outro conjunto vazio. E agora pegou, hein? Como que nós vamos escrever a união desses dois conjuntos? Se nós temos o vazio e a reunião do vazio com um outro vazio, vai dar no quê? Vai dar conjunto vazio. Tudo bem? Se nós temos nada e a gente junta o nada com nada, vai dar no quê? Vai dar em nada. Tudo bem? Agora, para finalizar, a gente vai ver algumas propriedades da reunião. Vamos lá. Propriedades da reunião. Propriedades da reunião. A primeira propriedade que a gente vai ver é a propriedade que a gente chama de idempotente. Idempotente. É a nossa primeira propriedade. Lembrando que com essas propriedades nós vamos trabalhar pelo restante da nossa vida, na nossa vida de matemática, é claro, né? Na nossa vida de matemática a gente vai ter que utilizar sempre essas propriedades da reunião. A propriedade da reunião idempotente diz o seguinte, que se nós temos um conjunto A em reunião com outro conjunto A, isso é igual ao quê? Isso é igual ao conjunto A. Tudo bem? Muito fácil, certo? Nós vamos à nossa segunda propriedade, que é a propriedade do elemento neutro. Nossa propriedade do elemento neutro. O que diz a propriedade do elemento neutro? Que se nós temos um conjunto A em reunião com um conjunto vazio, isso é igual ao quê? É igual ao elemento A. Ou seja, o conjunto vazio é o nosso elemento neutro. Vamos à nossa terceira propriedade, que é a propriedade chamada comutativa. Comutativa. Isso daqui a
gente vai usar também mais para frente em conjuntos numéricos. Então é interessante a gente pelo menos conhecer essas propriedades, saber como elas funcionam, porque a gente vai usar isso. Então a gente tem lá de que A reunião B é igual, se é comutativo, o inverso também é verdadeiro, de que B reunião A, certo? A ordem desses caras aqui não interfere no resultado, tudo bem? Esse conjunto em reunião com esse é a mesma coisa que se eles estiverem em ordens inversas, tudo bem? Muito fácil. Por fim, a nossa última propriedade, que é a propriedade associativa. Nossa propriedade associativa. O que diz a propriedade associativa da reunião de conjuntos? Diz que se nós temos um conjunto aqui, que é a reunião B, e depois nós colocarmos um terceiro conjunto em reunião com esses dois, é a mesma coisa que a gente falar que um conjunto A em reunião com a reunião dos dois conjuntos seguintes, B reunião C. Essa é a nossa propriedade associativa. Tudo bem, então? Bom, pessoal, a aula de hoje foi isso. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal e até a nossa próxima aula.